Cumprimentar o presidente dessa casa, Ricardo Adriano Saz, e, em nome dele, cumprimentar os demais membros dessa Casa Legislativa. As autoridades presentes, meu boa noite. Meus senhores e minhas senhoras, boa noite. Falar da reforma da Previdência é um tema bastante complexo. A gente, em um seminário sobre direito previdenciário, com 10, 12 horas de duração, a gente não chega a abordar nem um terço de tudo aquilo que está sendo discutido em relação aos direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros. Iniciando a minha fala, e não poderia ser diferente, necessariamente a gente tem que explicar um pouco sobre a fonte de custeio da Previdência, senão não temos como chegar no interesse de todo o que a reforma pretende. O Parlamento Constituinte, o Congresso Nacional Constituinte de 88, foi formado com exclusividade para elaborar a nossa Constituição Federal. E lá, esses congressistas se debruçaram sobre o tema, e a partir do artigo 193 da Constituição, eles estabeleceram como deveria ser a Seguridade Social brasileira. A Seguridade Social, ela contempla um tripé a partir da saúde, previdência social e seguridade social. Para manter a Seguridade Social, a Constituição especialmente previu quais seriam as fontes de custeio. As fontes de custeio, eu vou ter que ler de tantas fontes de custeio que são e que ninguém fala, quando falam que a Previdência é deficitária, ninguém cita essas fontes de custeio. E a transparência deveria começar por aí. Então, nós teríamos aí, em primeiro lugar, a contribuição das empresas, que é sobre a folha de pagamento. O empresário sabe quanto custa isso, mas está expressamente previsto na Constituição. Daí tem a contribuição dos segurados da Previdência Social, dos trabalhadores, que é de acordo com o nível salarial. Começa com 8% e vai até 11%. Por exemplo, os empregadores domésticos já têm uma contribuição diferenciada. Ele desconta 8% do trabalhador doméstico e ele paga 12%. Daí tem incidente sobre a própria folha de pagamento, é sobre o faturamento das empresas. Então, as empresas pagam também sobre o seu faturamento. Tem a incidência sobre concursos e prognóstico de loteria. Então, todo o jogo que existe no nosso país, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, parte dessa arrecadação vai para a Previdência Social. Sobre a importação de bens, de todo e qualquer bens que são importados, incide contribuição para a Seguridade Social. Tem sobre o PIS, sobre o COFINS, sobre a contribuição social, sobre o lucro líquido das empresas. Então, as fontes da arrecadação são inúmeras e suficientes para manter a Seguridade Social. Vocês devem observar que um dos assuntos mais polêmicos, quando se trata dessa proposta de reforma da Previdência, se chama PBC, que é o Amparo Social ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais. Por que eu fiz sobre as fontes de custeio? Porque tem dois benefícios que não dependem da contribuição propriamente disso, que eles estão à margem da Previdência Social. Eles são benefícios de cunho de Seguridade Social, que é o benefício de prestação continuada, o PBC, e os benefícios rurais. Então, tanto é que a maior polêmica sobre essa proposta da Previdência é em relação a esses dois benefícios. Mas quero contar uma novidade para vocês. Isso está no pacote de maldade, mas já foi colocado lá
com todas as possibilidades de descarte. Então, eles sabem que isso aí eles não vão precisar discutir, que a pressão está sendo grande, ele já entrou na proposta já para ser excluído na sequência. Então, não adianta nem se ater muito a esses dois benefícios, que esses dois benefícios eles sabem que, se for discutir a fundo, a própria Constituição diz que são benefícios de seguridade social. Então, não envolvem em nada a Previdência Social. Então, não será discutido. Então, a reforma, pelo que a gente observa, ela tem alguns objetivos específicos. Não são só esses dois benefícios que serão objeto de negociação ou, digamos assim, de amenização dos impactos. Muita coisa na discussão do projeto eles vão amenizar. Por quê? O objetivo maior é realmente o regime de capitalização, que é a menina dos olhos da proposta, e a proposição de uma idade mínima. Se vocês me perguntarem, mas o brasileiro não está se aposentando muito cedo, eu responderia para vocês, em alguns casos sim, mas a que custo que ele se aposenta cedo? Isto ninguém demonstra. Hoje existe um verdadeiro coveiro dos benefícios previdenciários que se chama fator previdenciário, que quanto mais jovem você se aposentar, mais você perde. Eu trago um exemplo prático de um segurado meu, obviamente que não vou qualificá-lo, que eu aposentei agora no mês de março, um demonstrativo prático. Com 54 anos de idade, durante todo o seu período básico de cálculo, ele contribuiu sobre o teto. O teto da Previdência hoje seria R$ 5.857. Pela lógica, ele teria que se aposentar por isso, mas só porque ele optou por se aposentar mais cedo, se aposentar com 54 anos de idade, ele teria, mesmo assim, não teria um benefício integral. O benefício dele, se não incidisse o fator previdenciário, seria R$ 5.102. Com a incidência do fator previdenciário, ele vai receber R$ 3.365. Então, vocês veem que o impacto é violento. Se nós tomarmos a categoria dos professores, os professores é os que mais sofrem. Daí vocês dizem assim, o professor tem o benefício de se aposentar 5 anos mais cedo, mas também a que custo? Se ele sai mais cedo do mercado de trabalho, a incidência do fator previdenciário é muito mais agressiva. Eu tenho encaminhado a aposentadoria de professores aí do regime geral, que União da Vitória é o regime próprio, mas do regime geral, que são os municípios circunvizinhos, de professora que chegou a perder 60% do seu benefício. Começou a lecionar nova, né, e cumpriu com 25 anos de sala de aula do ensino fundamental e ela pôde se aposentar. Só que com esse preço que é a redução. Então, eu acho que o que falta, efetivamente, é a transparência. Se vocês me perguntarem, há necessidade de uma reforma da Previdência? Sem sombra de dúvida que há, desde que seja discutido com transparência, que o governo venha a público e explique dessa fonte de arrecadação qual o montante arrecadado, quanto que ele gasta com a Previdência Social, quanto que ele gasta com a saúde e quanto que ele gasta com a Seguridade Social. E que separe o joio do trigo. Já esses dois exemplos, o BPC e o Segurado Especial Rural não se discute. A Constituição diz que são casos especiais. Então, ele não entraria nesse bolo. E se for para separar a Previdência Social de toda a Seguridade Social, seria autossuficiente, não precisa ser nenhum matemático para saber. Se você pegar só aquilo que você contribui mês a mês, que tem que ser acima de 35 anos, e ver o montante que vai dar fim dos 35 anos, você vai ver que só isso seria suficiente para te dar a aposentadoria que você concede. Mas vamos considerar a contribuição do empresário, do empregador. Então, quanto que significa isto no bolo?
Então, como que vem a público dizer que é deficitário? Eu pergunto a qualquer um dos presentes aí, se em algum momento a mídia veio e mostrou uma planilha demonstrando que é deficitário. Fica muito fácil dizer que é deficitário, fica muito fácil dizer que a reforma vai, em 10 anos, vai proporcionar uma economia de 1 trilhão e não demonstrar isso matematicamente. Pelo contrário, existem estudos técnicos, inclusive oriundos de uma CPI no Senado Federal, que demonstram tecnicamente que esse propalado déficit não existe. Ele não existe, com todas as fontes de custeio, não existe. É questão de gestão, é questão de gerenciamento. É óbvio, todos já ouviram falar da desvinculação das receitas da União, a famosa DRU. Isso é um absurdo. 30% de todo o dinheiro da Seguridade Social é desviado anualmente, sai do caixa anualmente. Assim, para não deixar só como reflexão para vocês, eu gostaria de dizer o que aconteceu. Isso vem acontecendo desde 1994. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu trouxe a desvinculação. Tá, só um momentinho. Pois é, desde 1994, eu acho que todo mundo ouvia falar no Fundo Social de Emergência. Então, essa DRU era o Fundo Social de Emergência. Precisou de dinheiro, da onde que vamos tirar? Vamos tirar da Seguridade Social. Nesse meio tempo, vocês lembram que esse volume de dinheiro ele era gerenciado pelo próprio INSS. Hoje é tudo na Receita Federal. Por quê? Para ficar mais fácil para lançar a mão desse dinheiro. Então, daí, a partir de 2000, ele passou a ser a DRU, a desvinculação das receitas da União. E até o ano de 2015, houve uma proposta para acabar com a DRU. Eles fizeram o contrário, eles aumentaram de 20% para 30%. Então, só para vocês terem uma ideia, se alguém quiser ter o trabalho de pesquisar, através do decreto 9.699, de 8 de fevereiro de 2019, foram retirados da Seguridade Social 606 bilhões e 56 milhões de reais. Então, isso está lá, é só você acessar no Google esse decreto e você vai ver. Daí ele tem lá um demonstrativo anexo. Se você baixar o anexo, você vai verificar que esse dinheiro não foi investido na Seguridade Social. Foi distribuído para pagamento de diversas dívidas da União, menos para a Seguridade Social. Como é que você vem falar em déficit da Previdência quando você retira o recurso financeiro da Previdência Social e da Seguridade Social? Quando você fala em Previdência Social, eles dizem, quando é para defender a ideia deles, que Previdência Social é uma coisa e Seguridade Social é outra. Mas quando eles querem justificar a DRU, eles dizem que é possível retirar todo esse volume de dinheiro sem comprometer a Seguridade Social. Esse 1 trilhão de reais que eles dizem que vão... É tão certo isso aí, que eles falam com tanta convicção, que isso depende de uma série de fatores para se arrecadar 1 trilhão de reais. Depende da nossa economia, se houver recuperação da nossa economia, se houver pleno emprego. Da maneira que está, a cada dia que passa, mais segurados saindo do mercado de trabalho, é evidente que não vai se atingir esse patamar nunca. Mas tudo bem, eles falam em 1 trilhão e alguma coisa de economia aí nos próximos 10 anos. Não sei de onde que tiraram esse número. E nós vemos assim, assim me deixa muito constrangido e revoltado até, quando vejo a mídia falando em reforma da Previdência e a primeira coisa que aparece piscando lá é o INSS. Não quero falar dos outros regimes, até do regime próprio, eu gostaria de dizer que
Tudo isso que falo agora, eles querem colocar como bandido da história o servidor público. Eles jogaram tudo isso nas costas do segurado da Previdência Social e, de repente, o bandido virou o servidor público. Mas eles esquecem de dizer que o servidor público já passou por 3 emendas constitucionais, a emenda constitucional número 20, a emenda constitucional número 47 e a emenda constitucional número 41, todas elas diminuindo e extinguindo benefícios. E ninguém fala que desde 2004 o servidor público ingressou no serviço público, não se aposenta mais com paridade. Ele se aposenta pelo teto do INSS. Então, existe muita falta de transparência na discussão. Por que se está encontrando toda essa resistência? Hoje, dificilmente eles teriam quórum para aprovar. Os 300, sem sombra de dúvida, na atual conjuntura, não aprovaria nunca. Por quê? Porque não existe transparência. O risco que nós corremos é que o nosso parlamento é um parlamento relativamente novo, houve uma renovação de mais de 50%, e os nossos parlamentares, posso dizer com segurança, não têm a mínima condição de discutir a reforma da Previdência. Vocês devem ter observado na mídia também que a dificuldade que eles tiveram para encontrar um presidente para presidir a CCJ e um relator para a CCJ. Acabaram pegando 2 a laço, coincidentemente 2 do PSL, porque ninguém queria. Os caras fugiram daquilo como o diabo foge da cruz, porque sabem o pepino que vai ser. Porque a política diz que ele não vai negociar. Se ele não negociar com o parlamento, daí que ele não vai aprovar mesmo. Mas o grande problema realmente é a falta de transparência, porque a sociedade brasileira tem que entender que alguns ajustes na Previdência Social têm que ser feitos, até pelo aumento da nossa expectativa de vida. Senão, daqui a pouco, mas não que vá quebrar, que com toda essa fonte de custeio, se ela fosse gerenciada e bem aproveitada, não teria problema nenhum. Nós vivemos um outro drama, que é a grande dívida que os grandes empresários têm com a Previdência Social. Essa dívida, aí, se cobrasse 30% dessa dívida, superaria as possíveis de cobrar, nem falando naqueles que já são falidos e que estão sem condições financeiras de pagar. Mas daqueles que ainda é possível cobrar, se cobrasse 30%, superaria R$1 trilhão de reais. Primeiramente, doutor Pedroso, agradeço até o momento, né? Por causa do tempo regimental, tempo, né? Mas assim, a partir de agora eu gostaria de abrir, se algum dos senhores vereadores tiver alguma pergunta a direcionar, referente ao tema. Com a palavra, o vereador Vier. Boa noite, senhor Pedroso. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se o senhor sabe se vai ter alguma alteração no sistema do pequeno produtor rural. Que, como sabe, ele recolhe lá 2 notinhas por ano, né, para comprovar que ele é produtor rural e com aquilo ele se aposenta. Você vai mudar esse regime? Na proposta original, na PEC 06, ele ia atingir bastante, porque ele diz assim, hoje ele como o Vossa Excelência disse, ele contribui sobre 2% da nota fiscal, e ele tendo uma nota fiscal por ano, ele consegue comprovar a qualidade segurada especial. Na proposta, ele vai exigir que praticamente tudo, ele contribua sobre um determinado valor, e digamos assim, na proposta original, se a contribuição dele pela nota fiscal não atingir R$600, ele vai ter que complementar. Então, e ele tem, por exemplo, o mais agravante é assim que anualmente ele tem que ratificar a contribuição dele. Digamos assim,
deu um problema de safra lá, ele não conseguiu atingir o valor mínimo de contribuição, e se ele não ratificar no final do ano, porque complementar essa contribuição, ele não vai ter direito de contar esse período. O contribuinte, o segurado especial também, que hoje a idade dele para aposentadoria seria 55 anos mulheres e 60 anos homens, e com 15 anos de demonstração da atividade rural. Eles estariam aumentando, não sei porquê, mas quem fica no prejuízo é a mulher. A mulher vai para 60 anos, o homem permanece com 60, mas aumento ainda para 20 anos a demonstração da atividade rural. Como eu disse, isso aí dificilmente vai passar, porque além de ser o benefício da Seguridade Social que nós falamos, por incrível que pareça, a representatividade do rural é muito forte. A Confederação, a CONTAG, a Confederação Nacional da Agricultura, é muito forte. Tanto é que ninguém tem conhecimento, mas quem barrou a reforma do Temer foi a CONTAG, foi a intervenção da CONTAG. Então, por mais que não passe, mas se passar, vai dificultar para o trabalhador rural também. E veja que absurdo. Eu sempre digo, nós deveríamos lembrar do trabalhador rural 3 vezes por dia, porque quem nos dá alimentação em nossa mesa é o trabalhador rural, porque o grande plantador, ele produz para exportação, soja, milho e outros cereais. Aquilo que nós temos no dia a dia, que é o nosso feijão com arroz aí, é pelo produtor rural. E se você começar a criar empecilho, daqui a pouco, aquele que tem a sua pequena propriedade, começa a deixar o meio rural e daqui a pouco vai começar a faltar comida na nossa mesa. Por isso que nós temos que nos irmanar e defender os nossos amigos trabalhadores rurais. Mais alguns senhores, vereadores, fazer pergunta? Eu gostaria de abordar a seguinte situação, doutor Pedroso. Nós tivemos, no ano de 2017, aprovada a reforma trabalhista, né? Perfeito. E essa reforma trabalhista fez uma espécie de um congelamento para novos concursos. Sim. A questão é que os entes públicos, como o município, é permitido hoje fazer o concurso através do PSS. Ou seja, o concursado, a pessoa que vem ser contratada através do PSS, o município vai fazer esse contrato de trabalho e o recolhimento vai ser ao INSS. Perfeito. Ou seja, se durante um longo período, né, esses concursados que deixaram de ser concursados no regime próprio, exemplo, nosso fundo de aposentadoria, e durante esse período, várias que estão no sistema vinham se aposentar, nós teremos uma falta de arrecadação. Ou seja, deixou de se concursar no nosso regime e se contratou através de um PSS. Está tendo a contribuição ao INSS e deixado de se fazer a contribuição ao fundo. Muitos fundos de aposentadoria, não é só a União da Vitória, e isso a nível Brasil, em muitas prefeituras tem esse problema. O que se espera com essa diferença de arrecadação? Realmente vai impactar? Qual que é a sua opinião em relação a esse questionamento? Ele está ferindo de morte aí os fundos de previdência, porque vai chegar um momento que não ingressa mais ninguém no sistema, e é justamente no momento em que começa a aumentar mais os segurados aposentados. Como é que vai subsistir o sistema? Eu entendo que o risco, a coisa ainda não começou a acontecer, mas a reforma trabalhista, as consequências dela são graves. Tem muitos setores aí que os entes públicos vão acabar terceirizando. Eu comentava até com o presidente do sindicato do magistério aí, que o professor corre um sério risco pela reforma trabalhista de ser terceirizado, né? Não fazer mais concurso público.
eu se tivesse condição e fosse mais novo, eu ia montar uma empresa de professores. Que nem nós aqui que temos 2 municípios que necessitam de professores, pela reforma trabalhista eu posso ficar até 9 meses sem dar estabilidade nenhuma, eu posso demitir sem pagar as verbas rescisórias, né? O limite do contrato de experiência é 9 meses, então contrataria os professores por 9 meses, terminado o concurso, demitiria ele sem maiores gastos, e daí eu, dono da minha empresa, ia negociar com o município vizinho lá, saía daqui, ia para lá, de lá vinha para cá, mas é um risco muito grande que corre. Então, a gente não sabe ainda os reflexos. Os reflexos da reforma trabalhista estão vindo gradativamente. Nós iremos viver um outro drama, atente para o detalhe. Nessa questão que também não seria uma terceirização indireta. Vocês vejam que absurdo. Hoje, o trabalhador segurado da Previdência, que se aposenta, ele pode continuar trabalhando. Ele continua trabalhando, ele continua recolhendo para a Previdência sem direito algum, e ele mais... Se ele continua trabalhando, o empregador continua depositando o fundo de garantia dele, e se ele for demitido, o empregador tem que pagar os 40% de multa. Na proposta da Previdência, o INSS vai comunicar ao empregador de que ele se aposentou. A partir daquele momento, o empregador não precisa mais recolher o fundo de garantia. E se vir a demitir ele, também não precisa pagar os 40%. Veja o que pode gerar. O empresário visa o lucro. Se ele visa o lucro, eu vou contratar aposentado. Obviamente que vai dar muito empresário aí que vai contratar, porque na hora de demitir vai ficar muito mais barato para ele. Então, são situações que por isso que eu digo, são feitas a toque de caixa, e nós não sabemos onde vai dar isso aí. Realmente é um risco que nós estamos correndo. E como é que fica essa nova juventude? Eu, a cada formatura que eu participo aí, eu vejo com preocupação jogando pessoas no mercado de trabalho com conhecimento e sem possibilidade de serem absorvidas pelo mercado de trabalho. Porque, se por um lado... nessa condição de você forçar o trabalhador a ficar mais tempo no mercado de trabalho, aumentando a idade, consequentemente, você vai fechar as portas para quem quer ingressar no mercado de trabalho agora. Porque o empresário pensa no lucro, e com razão, por isso, porque a intenção do regime de capitalização, que o ministro da Economia é o que mais ele defende, de capitalização, porque na proposta... o empresário não pagaria mais sobre a folha de pagamento, ele não recolheria mais. O regime de capitalização, o que é? Obviamente, isso vai valer a partir da hora que mudar. Mas o regime de capitalização é como se tivesse uma poupança individual. Você vai contribuir, vai para a tua caixinha lá, e você, quando for para se aposentar, eles vão abrir a tua caixinha e dizer, não, você tem tanto, e o teu benefício vai ser tanto, né? Então, não tem toda a participação. Então, o empresário está fazendo a maior pressão para que passe isso aí. Porque vocês acham que o dono da Havan está abraçado com o Bolsonaro porque ele é bonitinho? Não, é que ele tem quase 200 lojas aí. Quantos empregados eles têm? Se passar uma reforma dessa, para ele será um alto negócio. Então, nós temos que ver com cuidado. Eu acho que as coisas estão acontecendo e o povo brasileiro está muito acomodado. Está muito acomodado. Nós teríamos que nos acordar, porque depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Nós temos que refletir entre nós, vocês que representam, cada um de vocês representam uma grande parcela da sociedade, começar a refletir com seriedade essa situação, porque
vem em detrimento da categoria de trabalhadores. O prejuízo vai ser enorme para todo mundo. E não é pelo fato que eu sou aposentado que eu não vou defender. Eu atendo, para vocês terem uma ideia, 10, 12 pessoas todos os dias no meu escritório. Precisa ver o desespero dessas pessoas. Eles querem contar até tempo de bolinha de búrico para aposentadoria, para ver se sai, e daí às vezes o cara contribuindo sob o teto. Ele diz assim, vai me dar um benefício mínimo, não quer nem saber. A gente tenta argumentar com eles, não, mas espere, você tem direito adquirido, ninguém vai mexer, mas é o desespero e a falta de informação mesmo. O grande problema nosso é que a grande mídia vestiu a camisa de uma maneira que eles colocam, quando eles vêm com essa propaganda, a antiga Previdência deficitária e quebrada e a nova Previdência como seria a solução de tudo, tem gente que está acreditando, o pessoal não está pensando, o cara acha que é a melhor coisa do mundo essa nova Previdência que eles estão vendendo, e ao contrário, eles estão furando o olho dele. Eu gostaria de agradecer, mais alguns senhores a fazer pergunta. Agradeço em muito a sua participação, doutor Pedroso. Nós vamos ter oportunidade, porque essa reforma vai se estender à discussão no Congresso Nacional. A intenção de trazê-lo aqui seria para fazer uma explanação e dar o conhecimento e provocar essa discussão para que a sociedade realmente tenha conhecimento do que está tramitando no nosso Congresso Nacional. Então, agradeço imensamente e dizer que essa tribuna está à disposição de outras e até outros convites para falar sobre o tema, que é um tema que realmente tem que ser abordado, tem que ser trazido, tem que ser plenamente discutido com a sociedade em geral. Agradeço as suas palavras, a sua participação, doutor Pedro. Como eu disse no início, né, é um tema extremamente difícil, lógico que seria impossível abordar, né, nesse teremos mais oportunidades. Mas eu tentei, assim, de um modo geral, passar para vocês o que está acontecendo. Dentro de uma condição técnica, né, e crítica, sem dizer, né, sem tomar lado nenhum. Vendo o direito do trabalhador, o que está acontecendo no dia a dia. Nós temos que começar a nos acordar, porque senão daqui a pouco vai ser muito tarde. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e conclamo a todos para que reflitamos sobre essa situação, porque depois chorar sobre o leite derramado não adianta mais. Boa noite. Obrigado.